Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Liberte Sua Alma. Eu sou a Marcela Matar e no vídeo de hoje eu vou trazer um tema importantíssimo que já tinham me falado para aprofundar nesse tema, que é a lei do karma, lei de causa e efeito. E esse vídeo vai ter por base, então, um livro do Trigueirinho que se chama Além do Karma. O livro está disponível, gente, em e-book de forma gratuita na internet. Olha que incrível esse conteúdo que eu estou passando para vocês. Mas caso você não queira ler o livro, o que eu vou te passar aqui nesse vídeo literalmente é um resumo do livro que fala sobre a lei do karma. Foi o melhor conteúdo que eu já encontrei até hoje sobre a lei do karma, é muito explicativo, inclusive trouxe informações que eu não tinha, que eu não sabia. Às vezes a gente acha, porque eu estudei com o espiritismo, porque eu estudei com o budismo, eu sei o que é e como funciona a lei do karma. Mas a verdade é que eu não sabia. Então, o que o Trigueirinho vai dizer neste livro? Olha que interessante essa passagem. Segundo essa lei, que é a lei do karma, tudo procede do que foi algum dia semeado. Então, ele vai falar que a escassez, as hostilidades, tudo de ruim que acontece com uma pessoa advém de más ações, ou seja, uma coisa ruim, né, que a pessoa fez no passado, ao passo que a verdadeira prosperidade é o fruto de obras benéficas. Eu vou até sublinhar isso aqui, que isso é muito importante. Ó, então, é justamente aquilo que eu falo nos vídeos sobre a lei da atração. Por que que às vezes a lei da atração não funciona para alguém? Por que que a pessoa tem escassez? Olha aqui, gente, escassez de recurso, escassez de dinheiro, escassez de saúde. Por quê? Outra vida. Aí ele dá algumas exceções, tá? Nem tudo é assim, né? Preto no branco, não é sempre assim. Em alguns casos, a doença terminal dos monges, por exemplo. Como que a gente explica isso? Como que a gente explica o fato de que Chico Xavier, ele mesmo, estava sempre doente? Vários problemas de doença, Chico Xavier, e problema financeiro também, né? Porque ele não aceitava receber dinheiro das obras publicadas. E como que se explica isso? Como que se explica que os grandes monges, que grandes médiuns tivessem doenças ainda? Isso tem uma explicação, segundo o Trigueirinho, que é diminuir o karma coletivo. Então, essas pessoas que são iluminadíssimas, que são almas super evoluídas, que vieram à Terra somente para ajudar, elas pegam para elas o karma coletivo. Elas aceitam essa missão de forma tão grande, tão honrável, que elas ficam doentes para diminuir o karma coletivo. Então, elas sofrem nelas para impedir, para evitar que o sofrimento vá para os outros, que é basicamente o que a gente sabe sobre a encarnação de Jesus, né? Então, é o caso de pessoas iluminadíssimas, elevadas almas, tá? Não é o meu caso, nem o de vocês, tá? Que a gente tá falando de pessoas muito iluminadas, né? A maioria das pessoas está presa nesse karma pessoal mesmo, de ter que voltar uma encarnação à Terra por conta de coisas que ela mesma fez, e tá preso aí na lei do karma, que é a lei que rege o planeta Terra. E então ele vai falar, né? Isso aqui é um resumo meu, coisas ruins podem ser, tá, então, além disso, tem outra exceção para a lei do karma, que são quando coisas ruins acontecem, nem sempre é pela lei de causa e efeito, né? Porque você fez algo no passado que, então, te impacta dessa forma agora como tipo, uma compensação kármica. Nem sempre é assim. Às vezes, coisas ruins podem acontecer na sua vida como uma preparação para algo que você vai viver no futuro e não necessariamente advindo de erros do passado. Então, eu vou dar um exemplo aqui só para a gente entender melhor, que seria, por exemplo, uma pessoa ficar extremamente doente e nesse ato de ficar doente, ela é obrigada, então, a olhar para as sombras, e essa pessoa é obrigada, então, porque ela ficou doente, né, a se conhecer melhor. Então, ela é obrigada a lidar com várias questões dela, com depressão, com medo, com a visão dela de mundo. E aí depois, quando essa pessoa sai dessa doença, ela faz uma mudança brusca na vida dela, né? E aí ela descobre então o caminho de vida dela. O fato dela ter ficado doente era karma? Não era. Era uma preparação
para algo que ela tinha que viver no futuro, para uma mudança, entende? Então, nesse caso aqui, a doença não foi um karma, foi usada como uma preparação. É muito importante a gente entender essa diferença. E esses são os 3 cenários possíveis, tá? Então, é a lei do karma, tem o caso das pessoas ultra-iluminadas, que é Jesus, que é Chico Xavier, que é os monges, que não é a gente, e tem esse caso aqui da preparação. Então, ele vai dizer que a gente está continuamente criando karma. Tudo que a gente faz aqui, planeta, todas as ações, elas estão criando karma, seja positivo ou negativo. Olha que coisa assustadora. E a gente está sempre transformando também o karma do passado que a gente já gerou. Ou a gente está se liberando dele através das nossas atitudes, né? Então, quando eu tenho a chance de tomar uma atitude que é a primeira encarnação que eu estou tomando aquela atitude, vamos supor que eu sou um homem, tá? Que em todas as encarnações eu tive problema com traição. Eu sempre traía a minha esposa, desrespeitava a minha esposa, abusava da minha esposa. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, que é muito chato. E aí, nessa encarnação, a vida me coloca várias provas de mulheres vindo pra cima de mim. E aí, nessa vez, eu falo, não. Dessa vez eu não vou. Eu não vou. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma liberação do karma do passado. A partir do momento em que eu consigo, de uma forma muito consciente, eu estou me liberando do karma do passado. Ou a gente pode ter o cenário oposto, né? Eu era um homem na outra encarnação, eu sempre traí. Aí eu venho essa encarnação mulher e sou traída por um homem. Eu tô fazendo o quê? Me liberando do karma do passado através dessa compensação kármica, tá? Então, o trabalho com o karma, por conseguinte, deve ser feito durante toda a nossa estada na Terra. De fato, é uma constante, nunca para. Isso é assustador, mas é assim que é. Então, todo indivíduo vai ter um karma básico. E a partir, né, da sua data de nascimento à data da morte. Então, vão acontecer encontros importantes durante a encarnação, ausência ou presença de doenças congênitas, tá? Tudo isso faz parte do karma básico, é aquela programação que a sua alma fez quando ela estava lá em cima pensando em descer. Então, ela já define ainda, como é que vai ser essa encarnação? Vai ter doença, preciso ficar doente, isso é importante para minha evolução? Vai ter um acidente grave, como que vai ser, né? Coisas marcantes já são programadas, tá? A partir do karma básico, que pré-existe ao próprio nascimento físico, né? Então, essa programação, o indivíduo vai construindo a trama da própria vida. E, como consequência, tornando a sua trajetória mais árdua ou mais fácil. Então, assim, é como se tivesse essa linha do destino básica, tá? E isso aqui é muito interessante, porque outros livros que eu venho lendo, de física quântica, eu tô lendo um livro, gente, chama Reality Transurfing, que é de um físico quântico russo, eu já falei dele aqui no canal. E esse físico quântico, ele vai falar a mesma coisa que o Trigueirinho fala nesse livro, que a gente tem uma linha de destino que a gente escolheu, né, nessa encarnação. Então, a gente tem sim um destino, a gente escolhe a nossa vida, mas tem sim uma linha de destino que é uma programação que já foi feita. E aí a gente pode mudar algumas coisas, né? E segundo esse físico quântico, são as variantes. Então, a gente não pode mudar o nosso destino por completo, mas a gente pode mudar as variantes, né? Que são aqueles detalhes. Em essência, já está programado como vai ser sua vida, o que você vai fazer, né? Mas não de uma forma total e completa. Então, algumas pessoas, por exemplo, podem ter filho, tanto quanto podem não ter. Outras precisam ter ou precisam não ter. Algumas pessoas precisam casar com uma pessoa específica. Outras, não importa, pode tanto casar quanto não casar, quanto ser solteiro, quanto se relacionar com homem, quanto com mulher, tanto faz, né? Então, cada vida tem um destino, uma linha de destino, né? E tem aquilo que a gente pode mudar. Então, isso tem a ver com o karma básico, que é isso que o Trigueirinho está falando aqui. Então, a partir do karma básico, o indivíduo vai construindo a trama da própria vida. Idêntico ao que o físico russo fala. Incrível isso, né, gente? Como consequência, tornando a sua trajetória mais árdua ou mais fácil através dessas atitudes, né, que vão além do karma básico. O karma básico deve ser, em princípio, totalmente aceito, só depois dessa aceitação é possível melhorar. Sim, por exemplo, karma básico, a pessoa nasceu com uma doença, nasceu com uma deficiência. Putz, difícil, né? Nasceu cega, nasceu sem uma perna. Putz, que difícil, karma básico deve ser aceito. Nasceu numa família extremamente pobre, karma básico deve ser aceito. Nasceu em condições, assim, muito difíceis, né? Com pais, assim, muito difíceis,
karma básico deve ser aceito, tá? Então, no aprendizado que essa lei do karma oferece, ele diz que as dádivas são também provas, então é preciso saber usar com correção os dons dos bens que nos são entregues pela vida. Quando desperdiçamos os recursos que a gente dispõe, olha, nossa, olha essa frase, gente do céu. Quando desperdiçamos os recursos de que dispomos, sejam eles materiais, intelectuais, espirituais, geramos karma restritivo, o que redunda em escassez desses recursos na mesma vida ou numa futura em prejuízo das tarefas que nos cabem. PQP. Caramba, velho. Nossa. As dádivas também são... Vocês entenderam isso aqui? Porque eu entendi. E às vezes eu preferia não ter entendido, tanto que isso dói. Então vamos supor que eu nasço numa família rica. Isso aqui é o quê? Dádiva. Vamos supor que eu nasço com uma inteligência, um QI acima da média. Isso é o quê? Dádiva. Vamos supor que eu nasço com habilidade ferradona musical. Habilidade musical. Eu nasço assim, ó. E aí eu não faço nada com isso. Isso é o quê? Dádiva. É preciso saber usar com correção. Mediunidade é o quê? Dádiva e karma. É saber usar esses dons, tá? Então, você veio num contexto realmente familiar, né, que vai te colocar, que vai te facilitar a vida, como é o caso de quem nasce numa família que tem realmente mais bens materiais, né, onde as coisas ocorrem de forma mais fácil, ou uma família acolhedora, onde não tem muito conflito familiar, dádiva, né, os dons e os bens que nos são entregues pela vida. E se você desperdiça isso que veio como dádiva, o que acontece? Seja isso material, intelectual ou espiritual. Aqui, ó, mediunidade, né? Falei do que? Inteligência e o contexto material. Gera karma restritivo caso você não use. Olha isso. Redunda em escassez desses recursos na mesma vida. Então, o karma ele pode ser compensado na mesma vida, em prejuízo das tarefas que nos... Por isso é muito importante a gente saber usar os nossos talentos e habilidades, tá? De médium que não faz nada é algo muito grave. Pessoas inteligentíssimas e talentosas em algum tipo de arte ou de uma habilidade de comunicação e que não usam isso para o bem ou que usam para o mal, né? Porque tem gente que vai usar para o mal, vai ir para uma linha mais manipulativa, porque assim, a habilidade de comunicação pode ser muito usada para manipular pessoas, para falar com pessoas em massa, político, e nem sempre isso vai ser usado para o bem, ou até algumas igrejas, né, ou líderes de seita, nem sempre isso vai ser usado para o bem. Então, ou você usa para o bem, ou você não usa, ou você usa para o mal. Tanto no caso de você não usar, quanto de você usar para o mal, existem consequências kármicas, né? E pode ser dentro de uma mesma vida. Olha que interessante, caramba. E aí ele diz, pelo fato de dedicar-se com seriedade à evolução e de estar por isso sendo imensamente transformada, muitos eventos previstos no seu destino básico podem ser suavizados ou deixar de ocorrer. Eu já ouvi alguém falar sobre isso, que foi o Saulo Calderon. Eu acompanho muito os vídeos dele aqui no YouTube. Faz anos que eu acompanho ele, tá? Ele é uma das pessoas que eu mais gosto de acompanhar aqui. E ele fala isso, ele fala, quando você faz o bem, às vezes você ia ter, por algum motivo kármico, você tinha que ter uma doença quando você tivesse 40 anos, vamos supor, né? Tá aí na sua programação. Só que você fez tanto bem, você se liberou tanto, você foi uma pessoa tão boa, sabe, para os outros e para si mesmo, e tá tão comprometido com a sua evolução, que às vezes o seu mentor olha lá e fala, cara, não tem necessidade dela passar por essa doença, não precisa, aí tiram isso da sua programação. Olha que incrível. Ou às vezes o mentor de uma pessoa que você ajudou vai lá e tira essa doença de você, tira uma dor de você. Cara, eu acho isso muito lindo, muito incrível. É por isso que só existe a salvação através de fazer o bem. Isso Hélio Couto sempre fala. Fazer o bem é a única salvação. Fazer o bem, né? Ajudar os irmãos a se iluminar e ajudar os irmãos a se iluminar. No Espiritismo vão falar também, né? Não há salvação a não ser pela caridade. E é sobre isso, né? É justamente, é por isso, não é porque ser bonzinho é legal, não é porque na teoria é legal, é porque é a única solução de fato. A data de desencarnação pode ser proposta, doenças podem ser amenizadas, desastres podem ser suspensos. E as situações, então, kármicas,
elas visam a evolução. E esse programa, né, encarnatório, ele vai ser traçado com a ajuda da alma e apoiado nas forças que, pela lei do karma, vão estar disponíveis, sempre levando em conta o grau de vigor da pessoa. E aqui a parte mais importante. Por isso, nunca acontece de uma enfermidade programada ser maior que a capacidade de suportá-la. Uau! Gente, esse livro aqui é uma coisa assim, de outro mundo, de tão bom, tão esclarecedor, tão fácil de entender. Há também casos em que as pessoas com propensão a tomar rumos equivocados manifestam antecipadamente enfermidades a fim de serem evitadas opções contrárias às determinações de sua alma. Olha só, então vamos supor que a pessoa ela ia fazer uma besteira, e essa besteira que ela ia fazer ia impedir ela de seguir com a programação encarnatória. E aí essa pessoa fica doente. Já aconteceu comigo. Já aconteceu coisas absurdas comigo, envolvendo, assim, eu ficar doente em momentos que eram decisivos, sabe? Que eu ia fazer uma coisa muito grande, muito errada, e aí eu vou lá e fico doente e sou impedida de fazer. Então, algumas coisas não têm explicação, eu não sei se tem relação com isso, mas eu tentei fazer curso de mergulho, sabem, gente, mergulho? Tipo, mergulho livre, né? Várias vezes quando eu era adolescente, assim, jovem adulta, né? Tinha só 21 anos. E aí, toda vez que eu ia para fechar a parte prática do curso de mergulho, a parte teórica eu conseguia fazer. Eu ficava com dor de ouvido todo dia, mas era eu marcar a data, né, da prova prática, que tinha que realmente ficar imerso, entrar no mar com tubo, com respiração com oxigênio, e risco de morte, né? Tinha um risco de morte. E toda vez me dava uma dor de ouvido estranha, que não tinha diagnóstico, não tinha nada, e eu não conseguia até hoje fazer. Eu paguei pelo curso, eu não conseguia, eu ficava doente. Eu não sei se tem a ver com isso, mas o que eu senti era tipo, cara, eu não tenho permissão de fazer esse negócio, velho. Eu não consigo fazer. É como se algo não quisesse que eu fizesse, né? Então, provavelmente para evitar alguma coisa, possível acidente, não sei. Ou que simplesmente não era o melhor caminho, eu fazer o curso de mergulho, eu não sei, mas tem coisas que às vezes você não consegue fazer. Assim, você quer fazer e parece que o universo não deixa. Tipo, uma viagem que você tá tentando fazer, aí seu voo é cancelado, aí não sei o que é cancelado, e aí você não consegue ir, não importa o que você faça. Então, às vezes é isso aqui. Por isso que é importante a gente se render, soltar, né? Porque o destino sabe de si mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa apta e destinada a viver em castidade que não esteja disposta a assumi-la, pode, por exemplo, ter problemas nos órgãos genitais. Ai, ai, ai. Nossa, lembrei de um negócio meio pesado esse assunto para eu trazer aqui. Vou fechar aqui a janela, que eu acho que está vindo um pouco de barulho. Mas isso me fez lembrar de uma coisa que quando eu era adolescente, eu tive depressão grave, tá? Depressão grave, depressão suicida. Ao mesmo tempo, eu sempre tive uma coisa que chama emetofobia, que é fobia de vomitar, tá, gente? Fobia de vomitar, emetofobia. E eu tinha essa fobia muito forte. Para mim, essa fobia, ela é mais forte que qualquer outra coisa, tá? Então, assim, qualquer coisa é melhor do que pensar sobre isso, do que a possibilidade de passar mal, de ficar enjoada. Tanto que eu tenho 32 anos e eu nunca vomitei. Pra vocês terem uma noção do que é uma fobia. Daí as pessoas, como assim você não vomitou? Eu nunca vomitei. Ah, mas você já não tomou ayahuasca? Já, mas quem falou? Não vomitei. Ah, você nunca bebeu na adolescência? Já, mas também não. Não vomitava. Ah, mas você nunca. Não, gente, eu não vomito, ponto. Entendeu? Fobia, vocês entendem o que é uma fobia? Eu não vomito. E assim, pensar em ficar enjoada e precisar colocar alguma coisa pra fora, para mim, assim, é o pior pesadelo do universo, tá? Por que eu tô falando isso? Quando eu era adolescente, eu tinha depressão suicida. Vocês sabem, né, devem saber que a forma mais fácil, assim, que os suicidas geralmente optam, né, por encerrar a sua vida, ou quando eles estão muito angustiados, a maioria faz o quê? Toma remédio,
né, toma vários remédios, né, então toma vários comprimidos para ter aí uma falência, né, dos órgãos e a pessoa acaba, então, desencarnando, né. E quando eu era adolescente, estava nessa depressão suicida, já aconteceu várias vezes de eu estar num ápice de uma de uma crise depressiva muito forte, tá, muito, muito forte, que eram as minhas crises depressivas, era insuportável. Um grau de angústia, assim, de nossa, uma coisa muito forte. Eu queria muito ir embora, sabe, eu só queria que alguém me levasse, e nessa época eu não acreditava em Deus, eu não tinha religião, eu não tinha ligação espiritual nessa época, estava falando da minha adolescência, aí eu tinha, sei lá, 18 anos, 19, tinha muita depressão muito forte. E eu olhava uma cartela de remédio que o psiquiatra tinha me dado, e por ter conhecimento, eu sabia que se eu tomasse a cartela do remédio inteiro, eu podia acabar com a minha vida, e eu queria fazer isso, era o meu desejo. Porém, vocês lembram da fobia de vômito? Se eu tomasse a cartela de remédios e por algum motivo eu não morresse, o que que os médicos fazem nesse caso? Eles fazem uma lavagem gastrointestinal na pessoa. É a primeira coisa que acontece. Ou, a maioria das pessoas que tomam um monte de remédio, elas vomitam. Elas tomam esse monte de remédio, às vezes vomita, e eu não sei como funciona exatamente o processo, tá? Mas o risco de passar mal, né, de ficar enjoada e colocar para fora, quando você toma uma cartela inteira de remédio, seja lá qual for o remédio, é gigantesco. E aí, gente, o que eu estou falando para vocês é que a fobia de enjoo e de vômito, de passar mal, me protegeu de suicídio na adolescência. Não uma vez, não duas vezes, diversas vezes, a minha adolescência inteira. Eu nunca entendi por que, que eu tinha essa fobia. E até hoje eu tenho essa fobia. E essa fobia me protege da maior, da pior coisa que eu poderia ter feito com a minha vida. Então, é muito. As coisas, elas têm uma razão. E hoje eu acho isso incrível. Então, hoje eu até olho para essa fobia e eu penso, eu não preciso mais dessa fobia. Eu não preciso mais ter medo de passar mal, né? De ficar enjoada, de ter alguma questão assim. Porque eu acho que essa fobia já cumpriu o seu propósito, sabe? Ela salvou a minha vida várias vezes. Então, o que eu entendo dessa passagem do livro é isso. É, às vezes, né, alguma questão que vem, como nesse caso aqui, né, a pessoa nasce com problema de órgão genital, é para que ela possa cumprir a sua missão. E às vezes, talvez eu já sabia, quando eu fiz a programação, de que eu ia vir lidar com essas questões de depressão, principalmente na adolescência, quando eu ainda não tivesse consciência sobre as coisas, mas que eu precisava de uma proteção. Basicamente, sofrimento, né, ele tem uma função, né, é isso que ele está falando. Quando você sente dor, basicamente, quando você está sofrendo, aquela dor do passado, né, negativa, que ficou acumulada em você, é uma chance daquilo ser transmutado. E você também aprende, né, então é isso que ele falou, você aprende a não repetir esse erro. Então o sofrimento tem um papel, né, o karma, quando vem algo ruim, tem esse papel. Muito pode ser equilibrado, olha que interessante o uso dessa palavra, pelas provações e incômodos no campo da saúde, mas nem sempre o resultado benéfico desse equilíbrio aparece na mesma encarnação que foram vividos, né? Então tem isso também. Nem sempre você vai estar compensando esse karma na mesma encarnação. O Hélio Couto também fala isso, né? Em alguns casos, o impulso, positivo só aplicado na encarnação seguinte, o novo corpo se apresenta então sadio naquela parte purificada na vida anterior. Então tem essa relação com a parte do corpo também que foi purificada. Então, às vezes, se hoje, né, a sua saúde física, ela tá totalmente íntegra, se você tá bem, se você nasceu com um corpo que funciona bem em todos os sentidos, cara, isso tem uma razão, né? Algum trabalho você fez na encarnação passada. Então, assim, agradeça a si mesmo.
Embora seja possível crescer em consciência enquanto desencarnado, débitos kármicos feitos no mundo material normalmente só podem ser saldados nesse mesmo mundo, tá? Então, assim, o karma realmente é uma lei de causa e efeito da Terra, tá? Isso é devido à necessidade das partículas materiais viverem ações contrárias às de que eles participaram. Por isso, ajustes kármicos, em geral, se realizam no transcurso dessa vida física. As enfermidades são instrumentos eficazes para essas transformações. As doenças, né, então, elas... Ele fala muito em doença, né? É como se doença fosse doença. Claro que tem também questão de escassez, de pobreza, mas doença é a principal forma, então, de gerar esse equilíbrio kármico. Muito interessante. Por fim, quando a alma assume totalmente a condição da personalidade, o livre-arbítrio é superado. Isso quer dizer que, então, no final do livro, gente, o que acontece? O Trigueirinho, ele vai falar que, aos poucos, conforme você vai se iluminando, essa é a melhor parte do vídeo, tá? E é só para quem ficou até o final. Conforme você vai se iluminando e se evoluindo, entrando na evolução espiritual mesmo, você se liberta da lei do karma, porque você tá tão menos identificado aqui com o mundo material, né, com a Terra, que você é como se você não seguisse mais as leis da Terra. Você começa a sua alma assumir o comando dessa vida. E quando a sua alma que tá assumindo, você não tá mais com a lei do livre-arbítrio, que é a lei da Terra, né? Você não tá mais com a lei do karma. Aos poucos, leis superiores à lei do karma, que é uma lei terrena, começam a reger a sua vida, substituindo a então lei do karma. Isso para mim faz muito sentido. É como se a pessoa que ela se iluminou, ela não precisa mais da lei do karma, porque a lei do karma ela visa um aprendizado, uma compensação. E ela nem precisa do karma positivo das ações dela, porque ela já se iluminou. Então a lei do karma já não faz mais sentido para ela e não faz mais sentido que ela esteja operando sobre essa lei. E é justamente por isso que às vezes eu me perguntava, né, cara, por exemplo, Chico Xavier, como que esse homem passou por doença, passou por escassez, passou por pobreza? Como, né? Você pensa lá, Jesus, como? O monge, não era pela lei do karma. A pessoa fez tanta coisa positiva, não era para ela estar recebendo, né, em abundância, coisas positivas, mas essa pessoa, ela já não tá mais sob a lei do karma. Ela já transpassou. Então, ela tá naquele momento só doação, sabe? Ela é só doação. E isso é uma lei superior. Não tem mais a lei do karma. Ela tá só amor. Não tem mais, ela não precisa mais seguir a lei do karma. E assim, nossa, isso fez muito sentido para mim quando eu li. É um pouco difícil de entender esses conceitos, tá? Acredito que trazendo aqui dessa forma simplificada nesse vídeo, assim, simplificada dentro do possível, todo mundo vai conseguir entender melhor como funciona isso. Eu vou deixar o link do e-book gratuito aqui para vocês, tá? Porque é uma leitura que vai beneficiar muito a todos vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o seu principal aprendizado sobre esse vídeo, deixa o like também aqui no canal e se inscreve se você ainda não for inscrito, que eu sempre trago resumos sobre as coisas que eu tô lendo, que eu tô estudando, de forma simplificada, trazendo exemplos, tentando que esse conteúdo espiritual, que às vezes é um pouco denso e difícil, se torne mais fácil para todo mundo entender. Um grande beijo para todos vocês e até mais.